Boa noite, pessoal. 20 horas, né? Horário da nossa aula de geometria plana. Eu vou continuar com o conteúdo, né? Nós estamos no capítulo Teorema do ângulo externos e suas consequências, dividido em duas partes. A primeira parte foi vista semana passada e agora a gente vai continuar com o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. O teorema 5.11, a gente começa aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. 5.11, isso mesmo. Vamos pegar aqui o enunciado aqui e tentar entender bem o que ele está falando para a gente. Mas é o teorema da desigualdade triangular, né, que vai falar que dados 3 pontos, a gente vai ter aí três segmentos, e a soma de dois segmentos sempre vai ser maior ou igual ao terceiro segmento. É isso que ele vai falar, né? E aí a gente vai interpretar isso daí, né? Então tá aí, ó, o teorema 5.11, deixa eu ver se está apresentando na tela. Tá sim. Volta para cá. Desigualdade triangular. Dados 3 pontos no plano A, B e C, a distância de A até C é menor ou igual de A até B mais de B até C. E a igualdade só acontece se os segmentos... A igualdade só ocorre somente se B pertence de A até C. Então a ideia é o seguinte, vamos lá. Vamos começar pelo caso da igualdade, que é mais fácil, né? Na verdade os dois são, mas... Vamos pegar aqui 3 pontos. Vou ter aqui o ponto A, vou ter o ponto B e o ponto C. Então, dado 3 pontos, falou que a distância de A até C vai ser, distância de A até C, vai ser igual à distância de A até B, mais a distância de B até C, se somente se o ponto B ele está entre os pontos A e C. Isso é claro, né? Então, de A até B e B até C vai ter o mesmo tamanho de A até C, se somente se o ponto B está entre o A e o C. Por exemplo, se o ponto B estivesse fora, aí já ia ser outra situação. Vamos apagar aqui, né? Então, é claro essa parte da igualdade, né? Se o ponto B estivesse aqui, por exemplo, né? Então, de A até B mais de A até C seria maior do que de A até C, né? Esse pedaço todo aqui, mais essa outra parte ia ser maior do que de A até C, né? Então, se o ponto B estiver entre A e C, a distância de A até C é igual de A até B mais B até C. É isso que ele está falando. Por outro lado, se os 3 pontos não estiverem numa mesma reta, né? Então, se o ponto B está entre A e C, então vai acontecer o caso da igualdade. Agora, por outro lado, se eu colocar 3 pontos no espaço que não estão numa mesma reta, digamos aqui, vou ter o A, B e o C. Então a gente vai ter o que? Esses 3 pontos vão determinar um triângulo, né? Eles vão determinar para a gente um triângulo. E aí a gente vai usar o fato que a gente sabe da condição de existência de um triângulo, que dados os 3 lados do triângulo, se eu somar
a medida de dois quaisquer lados é maior do que o terceiro lado. Ou seja, se eu somar aqui o AB mais o BC, isso aqui vai ter que ser maior do que o AC, tá? Condição de existência de um triângulo. Então, esse teorema 5.11 ele não é complexo de entender, da desigualdade triangular. Vai acontecer igualdade se o ponto C está entre A e B, e caso esteja fora, o segmento AC tem que ser menor do que a soma dos outros dois segmentos, porque é a condição de existência do triângulo, tá bom? Então, é um teorema razoavelmente fácil de entender ele. Vamos para o próximo. Aqui você parece a parte aqui, ó. A desigualdade triangular é a única restrição para que se possa construir um triângulo com o comprimento dos lados pré-determinados, ou seja, eu posso dar 3 tamanhos de lado e verificar se ele satisfaz a desigualdade triangular. Se satisfazer, aí eu posso fazer o triângulo com esses lados. Agora, olha só, ele deu exemplo aqui, 5, 3 e 9. Eu não posso fazer um triângulo com segmentos dessas medidas, porque se eu somar os dois menores, 5 com 3, 8, deu um menor que 9. E se eu somar os dois menores, teria que dar maior que 9. Poderia ser, por exemplo, 5, 6 e 9. 5, 5 e 5. Ou, no mínimo, um 5 e o outro 4,1. Que aí ia dar 9,1. Satisfaria, tá? Essa é a ideia. Subir aqui, ver se desse lado tem algo. 5.12. Vamos ler a proposição 5.12. Sejam A, B e C 3 números positivos. Se C é menor que A mais B, então podemos construir um triângulo cujos lados medem A, B e C. Olha só que interessante. Aqui ele já pegou o caso que resolve todos os outros. O C ele é o maior lado, então a soma dos outros dois tem que ser maior que o C. O que acontece é que, dados os 3 lados, medida dos 3 lados, se eu somar 2, sempre tem que ser maior que o terceiro. Só que aí você só precisa verificar o seguinte: qual que é o maior lado? Aqui no caso é o que mede C. Então, se eu me somar os dois menores e der maior que o C, tudo feito. Dá para fazer o triângulo, né? Foi o que ele fez, ó. O maior lado, que é o C, tem que ser menor do que a soma dos dois menores. Tá? Isso, né? A aula vai ficar gravada. Eu sei que vocês têm dificuldade de entrar no presencial ao vivo, né? Mas fica no canal para vocês verem depois. E se alguém conseguir entrar durante o horário de aula, pode entrar, fazer perguntas, tirar as dúvidas que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. Continuando aí. Esse capítulo vai ter uma parte que ele vai falar de congruência específica triângulo retângulo, né? E aí a gente vai ter um caso novo, porque o triângulo retângulo, se eu souber dois lados, o triângulo tiver dois lados congruentes, o terceiro também será, por causa do teorema de Pitágoras. A gente vai ver isso daí. Vamos ver se já é o próximo item que o livro vai falar. Definição: um triângulo que possui um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo, né?
E obviamente que ele pode ter só um ângulo reto, porque a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus e eu não posso ter nenhum ângulo medindo zero. Então, se eu tivesse dois ângulos de 90, o terceiro teria que ser zero. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os outros dois catetos, né? Então, a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo e a gente tem isso, ó. O lado, tá aqui o ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus vai chamar de hipotenusa e os outros dois de catetos, né? De acordo com os ângulos opostos aos catetos, são agudos. Por quê? Bom, se aqui eu tenho um ângulo reto, os outros dois ângulos têm que ser menor que 90 graus para quando eu somar dar os 180 graus, tá? Então, se aqui é 90, o de cá tem que ser menor que 90 e o de cá também, né? Então, tem um ângulo reto e dois ângulos agudos. A hipotenusa é o maior lado. A gente tem uma regra aqui: ao maior ângulo se opõe o maior lado, né? Então 90 graus vai ser o maior ângulo, porque os outros dois são agudos, são menores que 90. Então se aqui eu tenho o maior ângulo, que é o de 90 graus, do lado oposto a gente vai ter o maior lado. Então a hipotenusa vai ser o maior lado, tá? Se dois triângulos retângulos são congruentes, então necessariamente os ângulos retos devem se corresponder. Sim, né? Os ângulos são correspondentes. Para ser congruentes, a gente tem que ter os ângulos correspondentes iguais, né? Então, os dois vão ter um ângulo só de 90 graus, eles têm que ser correspondentes. E aí agora a gente vai ver... O livro fala que tem 3 casos de congruência específico para triângulo retângulo, mas 2 que ele vai utilizar já era caso de congruência que a gente viu para um triângulo qualquer. Especificamente vai servir só para triângulo retângulo, tá? Ele fala que por causa disso, além dos 3 casos de congruência que já conhecemos, existem outros 3 específicos para triângulos retângulos. Humildemente eu discordo. Tem um que serve só para triângulo retângulo, os outros 2 já serviam para todos os triângulos, tá? Vamos ver. Teorema. Então, sejam ABC, A', B', C', 2 triângulos retângulos, cujos ângulos retos são C e C'. Se alguma dessas condições abaixo ocorrer, então os 2 triângulos são congruentes. Então vamos tirar essa parte aqui e aí depois a gente vai ir fazendo caso por caso, né? Beleza. Abri errado. Pronto. Vamos lá. Então, na verdade, ele só falou que vai ter 2 triângulos retângulos, né? Nem precisa disso aí não. A gente precisa dos casos e desenhar os triângulos retângulos, tá? Os triângulos ABC, A', B', C', e ele quis que o ângulo de 90 graus ficasse no vértice C. Então, vamos analisar um a um dos 3 casos, né? 3 casos de congruência entre triângulos, né? Casos de congruência entre triângulos retângulos, mas vamos ver o que vai trazer de novo aqui para a gente. Então vamos desenhar os triângulos retângulos aí, tá? Vou fazer uma base grandona aqui para servir para os 2, tá? Tira a linha.
Tira aqui. Vamos pôr preto. Aí agora vamos completar o nosso triângulo aqui. Então eu vou pôr aqui o ângulo de 90 aqui e o ângulo de 90 graus aqui. Então aqui vai ser o A, só o A, né? A, B, C, e aqui o A', B', C'. Vamos ver. O primeiro caso, vou dar um print aqui que depois a gente aproveita o desenho, né? Não tem que desenhar de novo. Vamos lá. O primeiro caso fala o seguinte, que o lado BC é igual ao B'C'. Então, o lado BC é igual ao lado B'C', mesmo tamanho, né? Esses dois lados têm o mesmo tamanho. E o ângulo A é igual ao A'. O ângulo A é igual ao ângulo A'. Bom, vocês vão recordar comigo que a gente tem um caso de congruência de triângulos que é ângulo, lado, ângulo, né? Ângulo, lado, ângulo. Dois ângulos e o lado entre eles, né? Os ângulos são congruentes e o lado também. Veja bem, vamos chamar aqui de esse ângulo A aqui, que é igual, de A mesmo, né? De A mesmo. Aí observa bem, a soma dos ângulos internos não é 180 graus? Então quanto que mede o ângulo B? O B vai medir 180 menos 90 menos o ângulo A, tá? Ó. Então o ângulo B mede isso aqui tudo, tá? Já o ângulo B', também, ó, considerando que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, o ângulo B' vai ser o que falta para completar os 180 graus. Então é 180 menos 90 e menos o ângulo A'. Só que o ângulo A', ele é igual ao A. O enunciado falou que eles são iguais, então vou pôr menos o A também, tá? Então, veja bem, o ângulo B' e o ângulo B têm a mesma medida, 180 menos 90 menos o ângulo A, ou seja, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo de cá, o B é igual ao B'. Então, a gente vai ter o caso lado, ângulo, lado, um ângulo igual, o lado correspondente igual e o outro ângulo igual. Pelo caso ângulo, lado, ângulo, então eles vão ser congruentes, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se dois triângulos já têm dois ângulos correspondentes iguais, para o terceiro só sobrou ser igual também, terá a mesma medida, porque a soma tem que dar 180, tá? Então esse primeiro caso eu não considero ele como um novo caso. Ele cai no caso ângulo, lado, ângulo, tá? Que a gente já estudou, tá? Vai ter os dois, o ângulo de 90 graus envolvido, um lado que está encostado no ângulo de 90 graus e o outro ângulo, só que acaba que se tem dois ângulos iguais, o terceiro também é igual, tá? Aí a gente separa aqui. Esse foi o primeiro caso. Vamos para o segundo. Vou colar meu desenhozinho aqui. Lindo. E vamos lá pegar o segundo caso. Segundo caso. Vai ficar grandão. Não tem problema, diminuir só um pouquinho.
E aí, eu vou copiar de novo o desenho, porque lá embaixo a gente usa ele de novo. São 3 casos e o desenho é o mesmo, a mesma situação, né? Comparando 2 triângulos retângulos. Então, já aqui o segundo caso, vamos ver se ele é um caso novo, se ele vai se apoiar a algum dos casos que a gente já viu. O lado AB tem a mesma medida de A', B'. Então, o lado AB tem a mesma medida de A', B'. Hipotenusa é igual. Tá. E falou que o lado BC é igual a B', C'. O BC é igual a B', C'. Eu ponho 2 tracinhos aqui, 2 aqui para significar que é igual. E aí a gente vai recordar o seguinte. Esse caso aqui, ele vai ser o lado. Ah, por que, Mauro? Já tem 2 lados iguais, não tem? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, o A', C' vai ter que dar o mesmo valor do AC. Por exemplo, se aqui fosse 5 e 4, aqui 5 e 4. Quando eu aplico o teorema de Pitágoras, vai dar 3 aqui e 3 aqui também, entendeu? O teorema de Pitágoras é uma regra, né? Para a gente saber o valor, a medida de 2 lados, a gente encontra no terceiro, só que se a gente já tem 2 iguais, consequentemente o terceiro vai ter que ser igual. Então, mais uma vez, o livro considera como um caso só para triângulo retângulo, para mim ele deriva do lado, tá? E vamos para o terceiro caso. O terceiro caso, se eu não me engano, esse aqui eu acho que é só para triângulo retângulo mesmo. Ele não vai derivar dos outros 3 que a gente já viu, não, tá? Terceiro caso, o lado AB é igual a B', certo? O AB é igual ao A', e o ângulo A é igual ao ângulo A'. O ângulo A é igual ao ângulo A', tá? E aí, vamos ver aqui. Então, isso é certo. E aí o que vai acontecer aqui, ó? A gente vai ter hipotenusa igual, tá? E consequentemente, se eu tenho 2 ângulos iguais, o terceiro também vai ter que ser igual, né? O A é igual a A', o C é igual a C'. Então, o B é o que falta para a soma de 180 graus e o B' também é o que falta para a soma de 180 graus. Ou seja, vai ser igual. E aí vai acabar que a gente vai cair aqui também no ângulo, lado, ângulo, né? Porque esse ângulo vai ficar igual a esse lado igual a esse, e esse outro ângulo aqui igual a esse. Vai cair também aí no ângulo, lado, ângulo. Tá bom? Vamos continuar aí. Não tá indo, não caiu a chamada, né? Vamos continuar. Então aí são os 3 casos, eu comentei os 3, né? E agora, certo. Eu vou fazer com vocês o próprio teorema do ângulo externo. O livro ele falou do que é ângulo externo, de algumas consequências e tudo, mas ele não chegou a apresentar
o teorema do ângulo externo propriamente dito. Mas por que o livro não fez isso? O livro ele ainda não está considerando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Por isso que ele não apresentou o teorema do ângulo externo, né? O que o teorema do ângulo externo diz para a gente? Que um ângulo externo ele tem medida igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Vamos entender o que é isso direitinho e fazer a demonstração, tá? Primeiro eu vou desenhar aqui um triângulo, né? Dizer nosso triângulo aí. E eu vou ter os seguintes fatos. Vou chamar aqui de, para facilitar, ângulo A, ângulo B, ângulo C e o ângulo D. O D aqui é o cara, ele é o ângulo externo. Eu quero mostrar que o ângulo D ele mede o mesmo tanto que o A mais o C, tá? Então, o D tem como ângulo adjacente que está junto dele o B. Os não adjacentes são o A e o C. O teorema do ângulo externo fala que o ângulo externo tem a mesma medida que a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Mas vamos lá, vamos para as coisas que a gente já sabe aí. Eu sei que o B mais o A mais o C mede 180 graus. O B mais o A mais o C medem 180 graus. Por outro lado, eu sei que o ângulo B mais o D que está do lado dele aqui, isso aqui vai dar meia volta, 180 graus. Então, o B mais o D também mede 180 graus. Ok? Beleza, olha só. O resultado é 180. O B está nas duas equações, então só sobrou o quê? O B mais o A mais o C é 180 graus. O B mais o D também dá 180 graus. Então, só resta o A mais o C ser igual ao D, o que vai dar o teorema do ângulo externo, tá? Eu poderia igualar? Poderia. Por exemplo, essa parte à esquerda é igual a 180 graus. A parte à esquerda aqui é igual a 180 graus. Então, eu poderia pôr B mais A mais C é igual a B mais D. O B corta com B e aí vai ficar o A mais C igual a D, tá? Então, esse aí é o teorema do ângulo externo, né? Um ângulo externo tem medida igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Aí o conteúdo desse capítulo acabou, mas eu separei alguns exercícios aqui para a gente fazer, provavelmente. Tá. Vamos pegar aí o exercício 2. A figura ao lado é formada pelo segmento AC, AF, CF e EB. Determine os ângulos que são. Letra A, menores do que o ângulo 7. Veja bem, o ângulo 7 está aqui, não está? O ângulo 7 ele é ângulo externo desse triângulo BDC. Então, o 7 é maior que o 5 e maior que o 8, porque o 7 é igual ao 5 mais o 8. Então, o 7 é maior que o 5 e que o 8. Aqui a gente vai ter o ângulo 5 e 8.
Deixa eu ver se tem mais algum. Não, acho que não. Beleza. Maiores do que o ângulo 5. Maiores do que menores do que o ângulo 7. Isso, 5 e 8. Agora, quer os ângulos maiores do que o 5. Quem que vai ser maior do que o 5? O 4, que... Não, 4 não. Aqui não dá para afirmar isso não. Maiores que o 5. O 7 é maior que o 5? Não. Porque o 7 é ângulo externo e o 5 é não adjacente, então o 7 é maior que o 5 e o 7 é maior que o 8. Maiores que o 5. Vamos ver se tem mais algum. Não tem. Esse aqui é adjacente. Não, só o 7 mesmo. Menores do que o ângulo 4. Menores do que o ângulo 4. Bom, vamos lá. O 4, ele é ângulo externo do triângulo DCB. 4 é externo DCB. Então, ele vai ser maior do que o 8 e o 6. Então, o 8 e o 6 é menor que o 4. E o 4 também ele é ângulo externo do triângulo DFE. Então, se ele é ângulo externo aqui, ele vai ser maior que o 1 e o 10. 1 e 10, ok? É esse daí. Vamos ver se eu separei mais exercícios. Esse aqui eu já deixei feito. Vamos ler então, né? Na figura ao lado, os ângulos externos ACE, chamei de beta, e ABD, chamei de teta. Para organizar, tá, gente? Satisfazem a desigualdade. O ACE, que é o teta, é menor do que o AB. O ACE, que é o teta, é menor que o ABD. Peraí. Tá. O ACE é o beta, né? O ACE, que é o beta, é menor que o ABD. Veja bem, se o beta, que é o ACE, é menor, o ACE, que é o beta, se ele é menor do que o ABD, que é o teta, então se o beta é menor, se eu somar os dois aqui, o beta e o teta, o beta e o psi não tem que dar 180, se esse ângulo aqui externo, beta, é menor que o teta, então o psi tem que ser maior que o alfa, porque aqui vai faltar mais para dar 180 do que o de cá, porque o teta é maior que o beta, tá? Então, assim eu vou ter que o psi é maior do que o alfa, tá? Então, se beta é maior que teta, o complemento de beta, que é o psi, tem que ser maior do que o alfa, que é o complemento de teta. Beleza. E aí pediu para mostrar que o ângulo ABD, o ângulo ABD, que o teta é maior do que o ABC. Então, ele pediu para mostrar que o teta, é o ABD, é maior do que o ABC. ABC, que é o alfa. Pediu para mostrar que o teta é maior que o alfa. Mas veja bem, isso. A gente vai ter que o teta é ângulo externo do triângulo ABC, ou seja, o teta ele é maior do que o psi, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. O teta é maior do que o psi, porque ele é ângulo externo. Só que o psi é maior que o alfa. Então a gente conclui que o teta é maior que o alfa também, tá?
4. Acho que eu separei só para o 4 mesmo. Bom que vai acabar um pouco antes do horário, mas aí eu já edito o vídeo e posto para vocês, para ficar disponível o mais rápido possível, que vocês tenham atividade, trabalho avaliativo, né, no próximo dia 18, se eu não me engano. Tá? Só rabiscado, não tem problema não, a gente lê assim mesmo. Prove que um triângulo retângulo tem dois ângulos externos obtusos. Bora lá, né? Então tá aí o nosso triângulo retângulo. Aqui vai medir 90 graus. E vamos falar que mede alfa. Aqui mede beta. E aí nós vamos ter os nossos ângulos externos aqui. Teta e psi. Veja bem, como eu já tenho um ângulo de 90 graus, eu vou ter que o alfa é agudo, o alfa é menor que 90 graus. Desse jeito, né, a gente sabe que um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, o alfa é agudo. Então, desse jeito eu vou ter que alfa mais o ângulo externo θ, se eu somar os dois, tem que dar 180 graus, certo? Isso. Só que o alfa é menor que 90 graus. Logo, o θ vai ter que ser o quê? Maior que 90, porque senão se eu somar os dois não dão 180. E da mesma maneira, a gente vai ter o de cá. Eu vou ter que o beta é um ângulo menor que 90 graus, ele é agudo, né? O triângulo tem um ângulo retângulo, os outros dois são agudos. E aí eu vou ter que, por sua vez, o beta mais o psi tem que dar 180 graus, somando os dois, né? Um ângulo mais o ângulo externo adjacente a ele, a soma dá 180 graus. E aí, como o beta é menor que 90 graus, o psi vai ter que ser maior que 90 graus para a soma poder dar 180, né? Então, os dois ângulos externos são obtusos. Obtuso é C, é maior que 90 graus. Tá? Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje, né? A gente acabou uns minutinhos mais cedo. Aí agora eu vou editar o vídeo, né? Eu vou converter ele e postar lá no canal para vocês, tá bom? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, encerrando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato e agora não, é para cancelar isso, né? Parar a apresentação. Isso, ótimo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato e lembre-se, vocês têm atividade presencial na próxima aula de 18. Eu já passei para a tutora de vocês, tá? O trabalho que vocês vão fazer, ele vale 20% da nota e 20% da frequência. Então, não percam a atividade presencial. E assim possível eu vou corrigir e postar a nota para vocês, tá bom? Bons estudos, até a próxima.